Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor, nós louvamos a Ti. Ó Senhor, pelas Tuas maravilhas. Senhor, pela Tua bondade. Senhor, pela Tua misericórdia. Ó Senhor, que nos trouxeste até aqui. Senhor, para desfrutarmos de Ti. Senhor, junto com todos os irmãos. Ó Senhor Jesus, louvamos, Senhor, a Ti. Senhor, pela Tua mesa. Ó Senhor, essa mesa que nos trouxe a redenção. Ó Senhor Jesus, onde podemos ver e desfrutar. Ó Senhor, o Teu grandioso amor. Senhor, para com cada um de nós. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Teu nome. Senhor, nessa noite ainda fala conosco. Ó Senhor, já falou conosco. Continua, Senhor, a falar conosco. Ó Senhor Jesus, nessa noite queremos Te desfrutar. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Louvado seja o Senhor, meus irmãos. Esses versículos que nós acabamos de ler, são 3 versículos pequenos, mas que carregam um grandioso valor, né? Senhor Jesus. Nesses 3 versículos está passado, presente e futuro daqueles que amam o Senhor. Daqueles irmãos daqueles cristãos que confessaram o Senhor e dão a sua vida pelo Senhor. E o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Então esses versículos eles falam de nós. Amém? Senhor Jesus, o meu tempo aqui vai ser pouco, porque a intenção é deixar tempo para que os irmãos possam compartilhar. Eu não sei se em pequeno grupo ou aqui na frente, mas vai sobrar tempo. Então os irmãos vão preparando aí a sua porção, vão orando ao Senhor, indo diante do Senhor. E nós vamos desfrutar um pouco hoje sobre eleitos. Esses eleitos são cada um de nós. Nós que estamos aqui essa noite, quem está nos assistindo aí também pela internet, que ainda vai nos assistir também, nós vamos desfrutar sobre a eleição. Senhor Jesus. Amém. E esses versículos, são os versículos chaves para que nós possamos desfrutar sobre isso, E nós, como seres humanos, aqui no Brasil, a cada 2 anos nós vamos às urnas, para eleger aqueles que acharmos menos ruim, E 2 anos presidente, depois vai prefeito, Isso os homens fazem. Mas, irmãos, não tem nada melhor e nada mais grandioso do que ser um eleito do próprio Deus. Senhor Jesus. Isso é grandioso, irmãos. O homem pode escolher um outro homem, mas o próprio Deus escolheu o homem. Senhor Jesus. Amém. Mas nós também, individualmente, nós precisamos escolher o Senhor, Precisamos ter a nossa experiência com Ele, precisamos ter a nossa intimidade com o nosso Senhor. Amém? Então, no versículo 28, de Romanos 8, ele traz para nós algo muito interessante e importante. E fala o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Senhor Jesus, esses versículos aqui, eu estava ruminando hoje, e na porção que fala sobre os eleitos, todas elas caíam nessa porção. E aí eu até comentei lá com os irmãos que eu vou fazer uma pequena... Como é que fala que eu esqueci agora? É uma exposição, É uma pequena exposição sobre essa passagem, para que os irmãos também possam ir desfrutando ainda mais. Amém? Então, falando sobre todas as coisas cooperam, Não quer dizer que todas as coisas, porque eu amo a Deus e todas as coisas
materiais vão cooperar para mim. Por exemplo, não, eu amo a Deus, então todas as coisas vão cooperar para mim ter um bom carro. Só porque eu amo a Deus, todas as coisas vão cooperar para mim ter uma casa boa, ou sei lá, qualquer outra coisa, né? Mas esse versículo, na verdade, o versículo seguinte, ele fala o porquê que todas as coisas cooperam, né? O porquê, né, de que todas as coisas venham convergir para isso. Senhor Jesus, o versículo diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O versículo 29, ele fala o seguinte: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Esse versículo, irmão, eles mostram, o versículo 28 e 29, que todas as coisas cooperam para que nós nos tornemos a imagem de seu Filho. Senhor Jesus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. O propósito de Deus, ele não é apenas de nos dar bens materiais, é algo que vai muito além disso. O Senhor, ele tem preparado para nós algo grandioso, que é o seu reino. O reino de Deus, ele foi preparado, irmãos, para cada um de nós. Então, irmãos, nós fomos criados para reinar. Nós não fomos criados apenas, nascer, viver, reproduzir, morrer. Não sei se essa é a sequência, mas na escola se aprende isso. Mas nós fomos criados, irmãos, para reinar com o Senhor. Senhor Jesus. Então nós não podemos, viver de cabeça baixa, achando que não temos um propósito de vida, não temos nada para o que lutar. Nós temos, irmãos, sim, o porquê lutar. Nós precisamos e devemos lutar pelo reino de Deus, porque Deus nos predestinou para isso. Senhor Jesus. Então, irmãos, que todas as coisas vão cooperar, não fique pensando que é apenas para bens materiais. Irmãos, amem ao Senhor, sirvam ao Senhor, se deem pelo Senhor. E essas coisas aí, irmãos, as coisas materiais, o que nós necessitarmos, o Senhor vai nos dar. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Quando se fala aqui de propósito, eu tive que voltar na conferência de jovens que nós tivemos, né? E nós desfrutamos sobre José. José foi um jovem que tinha um propósito de vida, né? Deus deu para ele esse propósito de vida. E José teve um sonho, né? Todos nós já sabemos da história de José. E ele teve um sonho que iria reinar. E passou ali por tantas dificuldades. Os irmãos não gostavam dele. Foi jogado em um poço, né? Ele sofria ali por bullying. Depois foi jogado no poço. Depois foi vendido. Depois de vendido, foi preso, né? Alguém comprou, mas depois foi preso. Depois da prisão, ele ainda ficou esquecido na prisão. Tantas coisas, irmãos, cooperaram para que ele desistisse do propósito de vida, né? Ali talvez ele teve, algum pensamento: será que isso mesmo vai acontecer? Será que esse sonho vai, se concretizar? Senhor Jesus, não sabemos se ele pensou dessa forma, mas era o que eu pensaria, né? Depois, irmãos, que tudo dá errado, a gente desanima, né? A gente é natural, mas o Senhor tem algo maior para nós. Senhor Jesus, o Gênesis 45, o versículo 5, ele diz assim: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por me haverdes vendido para aqui, porque
para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Capítulo 50, versículo 20, diz assim: vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conservem muita gente em vida. Senhor Jesus, o propósito de vida de José aqui foi cumprido. O propósito de Deus para ele era que ele fosse reinar, ele fosse governador ali na terra do Egito. E por mais que tantas coisas viessem, né, e fizessem com que ele pensasse em desistir ou tentasse desistir, ele mantinha firme essa convicção de que ele iria ser ali o governador do Egito, né? Ele iria reinar, né? Senhor Jesus. E Deus, né, foi que teve esse bom prazer, foi Deus que deu para ele esse propósito de vida, né? Senhor Jesus. É tanto que, né, nas passagens anteriores que falam da história de José, mostra que o Senhor era com José. Em meio às dificuldades, irmãos, o Senhor é conosco. O Senhor, Ele nunca nos abandona. Amém? Senhor Jesus. Salmo 119, por mais que o inimigo tente te desanimar, a palavra de Deus, ela nos encoraja. Salmo 119, versículo 71, ele fala assim: foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Senhor Jesus, o Filipenses 1, 6, tem uma promessa também para nós, e fala o seguinte: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de de Cristo Jesus. Senhor Jesus, vamos falar esse versículo para quem está do nosso lado. Esse versículo aqui, Paulo estava falando para os filipenses, agora fala para quem está do seu lado. Sim. Senhor Jesus, meus irmãos, a obra já começou. Sim ou não? Ela já começou. E Paulo aqui, ele dá uma confirmação para os filipenses, que essa confirmação também serve para cada um de nós. Aquele que começou uma boa obra em vós, ele há de completar. Senhor Jesus, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17, fala o seguinte. Na verdade, vou ler o 16 e 17. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Aleluia! A nossa leve e momentânea tribulação. Senhor Jesus. Tinha mais versículos, mas eu vou parar por aqui, né? Pedro também, ele fala muito sobre isso. Mas eu vou avançar. Senhor Jesus. Então, meus irmãos, nós sempre, né, nosso viver diário, na nossa luta, né, nós iremos sim passar por aflições. O Senhor nos encoraja a termos bom ânimo. Senhor Jesus, porque Ele está conosco. Louvado seja o Senhor. A segunda parte, né, desse versículo 28,
ela fala sobre os chamados, né? Segundo o seu propósito. Nós fomos chamados pelo Senhor. Nós fomos eleitos pelo Senhor. 2 Timóteo 1:9. Diz assim, Paulo que estava preso, né? E aí falando para Timóteo, né, para não se envergonhar dele, o versículo 9 diz que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Essa porção, né, ela fala assim da eternidade passada, né? O Senhor, Ele nos escolheu desde antes a fundação do mundo. Tem uma frase, né, de um irmão, que eu perdi aqui onde eu anotei, para variar. Mas esse versículo aqui, ele também fala sobre as obras, né? Que nos chamou com santa vocação, não segundo nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça. Senhor Jesus, se o nosso chamamento, né, se a nossa eleição fosse depender de nossas obras, né? Acabei de achar aqui a frase. É uma frase de Charles Spurgeon que fala o seguinte: sou grato por Deus por ter me escolhido antes de eu nascer, pois ele jamais me teria escolhido depois. Porque se fosse ver, né, a nossa trajetória de vida, né, o que nós fizemos, eu não teria me escolhido, não. Tem uma canção que fala que eu só tinha os meus pecados para te oferecer, mas mesmo assim Ele me amou. Senhor Jesus, então, meus irmãos, nós não tínhamos nada, nós não éramos nada, mas o Senhor nos amou e Ele nos escolheu. Senhor Jesus, 1 de Pedro 5:10. Fala, Senhor Jesus, ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Senhor Jesus, meus irmãos, eu toquei que, além do Senhor ter nos salvado, Ele vai nos aperfeiçoar, Ele vai nos firmar, vai nos fortificar e também vai nos fundamentar. O Senhor, Ele não deseja apenas a nossa salvação, Ele não deseja apenas que nós recebemos a salvação do nosso espírito. Ele deseja algo mais. É por isso que Ele vai nos aperfeiçoar, Ele vai nos firmar, Ele vai nos fortificar e vai também nos fundamentar. É o que nós vamos ver já também no versículo 30 de Romanos 8. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Jeremias 1:5. Jeremias aqui fala da experiência dele, mas também essa é a nossa experiência, né? Jeremias 1:5 diz: antes que o Senhor está falando para Jeremias, né? Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre,
eu te consagrei e te constituí profeta às nações. Senhor Jesus, o Senhor, meus irmãos, Ele nos conhecia antes mesmo de nós nascermos, antes mesmo de nós pensarmos em existir, o Senhor já nos conhecia, né? Senhor Jesus, e também, meus irmãos, Ele nos conhece desde a fundação do mundo. E tem um salmo aqui maravilhoso, o Salmo 139, que mostra o grande amor do Senhor para com cada um de nós. Mesmo sabendo o que nós iríamos ser, iríamos fazer, o Senhor tem coisas boas para nós, amém? Amém. Salmo 139, está aqui para os irmãos acompanhar, a partir do versículo 1. Vamos ler todos juntos, irmãos, é uma porção muito rica, e vamos ler até o 17, amém? O Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetra os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já as conheces todas. Tu me cercas por detrás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço da minha cama o mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao meu redor para a noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, por isto que por modo assombrosamente maravilhoso me formastes. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabes muito bem. Os meus ossos não lhe foram encobertos, quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinados, quando nenhum deles ainda havia. Que precioso para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Aleluia. Senhor Jesus, porção maravilhosa, né, irmãos? Ó Senhor Jesus, o Senhor me sondas e me conhece. O Senhor sabe quando nós nos assentamos, quando nos levantamos. O Senhor, meus irmãos, Ele cuida de nós. Ó Senhor Jesus, por mais que não tenhamos um currículo tão bom, o Senhor, Ele cuida de nós. Ó Senhor Jesus, e o Senhor, meus irmãos, Ele ainda tem pensamentos sobre nós. Ó Senhor Jesus. Vamos avançar aqui. Ó Senhor Jesus. Aleluia.
O versículo 29, ele diz, né? Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Senhor Jesus, a predestinação, ela é o processo pelo qual o Senhor vai alcançar o seu propósito. O propósito de Deus, irmãos, para cada um de nós, é para que nós possamos reinar com Ele. E o Senhor nos predestinou para isso. E é por isso, irmãos, que nós precisamos nos tornar a imagem do Filho de Deus. Ó Senhor Jesus, irmãos, e graças a Deus, porque todas as coisas cooperam para isso. Nós já vimos pela experiência de José, por meio da experiência de muitos servos registrados na Bíblia, e também servos de Deus do passado, né, que se deram pelo Senhor, que não é fácil. A vida não é fácil. E a vida do cristão, né, aquele que se dá pelo Senhor, é mais difícil ainda. Porque o inimigo ele vai trabalhar com todas as forças e de todas as armas para poder barrar esse propósito de Deus para a nossa vida. Senhor Jesus, 1 de Pedro 2, Pedro 2, 1 de Pedro 2, 1 e 2. Fala assim, né? Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, e hipocrisia e inveja, e de toda a sorte de maledicência, desejai ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Senhor Jesus, nós temos, meus irmãos, que nos alimentar do Senhor, nos alimentar da sua palavra, Senhor Jesus. E nós precisamos nos dispor para isso. Quando nós nos marcamos ali na nossa agenda de ler a palavra, de ler a Bíblia, ou ler alguma outra coisa espiritual, o inimigo, meus irmãos, ele vai lutar para que isso não aconteça. Essa é a minha experiência, essa deve ser a experiência de muitos irmãos, marcar uma reunião especial, mas não consegue ir porque determinado dia aconteceu alguma coisa. Não é fácil, mas nós precisamos lutar, irmãos, para isso. Como diz aqui o versículo, nós precisamos desejar ardentemente. A criança, quando ela está com fome, ela não sossega o choro enquanto não se alimentar. É por isso que nós precisamos nos espelhar nisso, né? Quando nós não nos alimentamos, esse deve ser um choro espiritual no nosso interior. Deve arder em nós, irmãos, esse sentimento de desejar ardentemente nos alimentar do Senhor. Ó Senhor Jesus, precisamos, irmãos, nos alimentar do Senhor, para que nós possamos crescer e amadurecer, para que nós possamos nos tornar a imagem do Filho de Deus. Ó Senhor Jesus, 2 Coríntios, capítulo 3, o versículo 18. Senhor Jesus. Vamos ler o 17, foi lido no domingo passado, né? 17 e 18. Amém? Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade.
E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Senhor Jesus, irmãos, aonde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Hoje, graças a Deus, nós temos a liberdade de desfrutar do Senhor. Antes nós não tínhamos essa liberdade, pois nós éramos escravos do pecado. Nós não tínhamos acesso a Deus, mas graças a Deus que Ele nos libertou. Senhor Jesus, Ele nos libertou e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Hoje nós temos esse acesso livre, nós temos esse livre acesso. Hebreus diz que nós temos um livre acesso ao Santo dos Santos. E nós precisamos usar dessa liberdade para entrar na presença do Senhor. Porque essa presença do Senhor é que ela nos transforma. Nós somos transformados de glória em glória. Senhor Jesus, Romanos 12, é um versículo que nós usamos muito para os jovens, mas esse versículo, na verdade, ele é para todas as idades, né? Romanos 12, o versículo 2. Vamos ler um também, né? Um também é bom. Senhor Jesus, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Senhor Jesus, meus irmãos, o Senhor Ele tem uma boa e perfeita vontade. Ó Senhor Jesus, a boa e perfeita vontade do Senhor, e Ele deseja que nós possamos desfrutar dela. Amém? Senhor Jesus, e é isso, meus irmãos, que o Senhor deseja de nós, para que nós nos tornamos a imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O Senhor, Ele já ascendeu aos céus, Ele já está lá e espera por cada um de nós. Ó Senhor Jesus, e o versículo 30, ele nos traz uma confirmação do chamado do Senhor, da eleição do Senhor para cada um de nós. Vamos ler o versículo 30, amém? Aos que predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Aleluia. O versículo ele diz, aos que predestinou. Meus irmãos, nós estamos aqui essa noite porque nós fomos predestinados. Senhor Jesus, nós estávamos e estamos no plano de Deus. Senhor Jesus, então, meus irmãos, aos que predestinou, a esses também chamou. Essa palavra chamou fomos eleitos, né? Aos que predestinou, a esses também elegeu. Ó Senhor Jesus, e aos que chamou, a esses também justificou. Pela fé, meus irmãos, nós cremos que nós fomos já justificados. Senhor, o próprio Deus se encarnou, cumpriu todas as exigências, morreu em nosso lugar, para que nós pudéssemos receber a justificação. E aos que justificou, a esses também glorificou. Senhor Jesus, é isso que nós estamos esperando, a nossa glorificação. Mas nós não podemos viver de qualquer forma. Isso é o que Deus predestinou para nós, isso é o que Deus determinou para nós, é o plano dele para cada um de nós. Mas nós
Só porque nós recebemos a eleição e a predestinação, nós não temos o direito e nem devemos viver de qualquer forma. É certo que o Senhor já nos salvou, Ele já nos justificou diante de Deus, mas nós não podemos viver de qualquer forma, porque hoje em nós habita uma vida nova. A vida do próprio Deus está dentro de nós, e é ela que deve crescer e deve permear todo o nosso ser. Senhor Jesus, para que nós nos tornemos a imagem, do Filho de Deus, eu não posso viver de qualquer maneira. Eu preciso viver de acordo com o que o Senhor determinou. Oh, Senhor Jesus, preciso buscar viver em santidade, em santificação, em honra ao meu Senhor, para que todos nós possamos reinar com o nosso Senhor. Oh, Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Eu já vou parar por aqui, tem 15 minutos ou mais, para os irmãos darem a sua porção. Eu não sei como é que vai ser, Zé Waldo? Mas, na verdade, meus irmãos, deixa eu ler só um último versículo. Aqui. É Filipenses 3:21. Eu imprimi só uma parte que ia ter, aí as outras eu tive que pegar aqui de novo nas anotações. Senhor Jesus, essa porção também ela foi desfrutada ontem, Meus irmãos que faltaram ontem, perderam, e não percam a próxima. A reunião ontem, graças ao Senhor, foi muito, muito rica, muitos convidados vieram. Senhor Jesus, e o Senhor ganhou mais um. Louvado seja o Senhor. Filipenses 3:21, fala da nossa glorificação. Amém? Eu vou ler aqui, que já está aqui. Amém. O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de subordinar a si mesmo todas as coisas. Aleluia. Atualmente, irmãos, nós temos esse corpo de humilhação, mas o Senhor Ele vai transformar esse corpo de humilhação, amém? E será igual ao corpo de sua glória. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Amém. Apocalipse ainda, Apocalipse 21:4, ele diz assim: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E versículo 5: e aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Louvado seja o Senhor. O Senhor, meus irmãos, um dia irá enxugar toda a lágrima. Louvado seja o Senhor. Já estou até avançando demais, Os irmãos possam continuar a dar a sua porção, amém?